capítulo 17 de 1 Samuel, profeta de Deus, o primeiro profeta de Israel e o último juiz de Israel. Ele ungiu o primeiro rei, Saul, com óleo e o declarou o rei de Israel. Também Deus disse a ele que aquele rei não continuaria, Saul, e ele tira Saul do poder, unge a Davi como rei de Israel. Aqui diz assim: disse mais o filisteu: hoje eu desafio as companhias de Israel, ou o exército de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Espantaram-se e temeram muito ao desafio do gigante filisteu chamado Golias. Amém? Pessoal, veja uma diferença, reação de Saul e todo Israel. Nós vamos descobrir um homem que fez a diferença nessa reação de Saul e de todo Israel. A reação que nós vamos daqui a pouco descrever é sobre o pequeno Davi. O Davi devia ser um homem com mais ou menos a minha estatura. Agora, a estatura do gigante Golias é perto de quase 3 metros de altura. O peso de Golias era mais ou menos aí uns 230 quilos de massa muscular. Então, quando tudo isso aconteceu, esse desafio, todo o Israel correu com o seu rei chamado Saul. Saul, nessa época, já não tinha uma unção especial de Deus, como havia tido quando assumiu o reino. Então, de repente, tinha um rapaz ali que era conhecido por um garoto de recados, porque ele vinha da casa do seu pai trazer recado para os seus irmãos de guerra. Mas Davi já estava ungido como rei de Israel por Saul, ou por Samuel, já há algum tempo, já mais de 10 anos. E veja que aqui, nesse versículo, nós podemos ler no versículo 34, diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacenta ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava as ovelhas do rebanho. Quando Davi viu o gigante, ele falou para o rei: eu enfrento esse gigante. Eu enfrento essa situação. Ele falou: mas você é um menino, franzino, fraco, esse é um homem de guerra, treinado. Toda a geração dele é de guerra. Toda a família dele são de guerra. E você vê que tem um exército escondido atrás dos barrancos com medo dele. Mas Davi diz assim: não, então, quando o teu servo, falou Davi a Saul, o rei Saul, apacentava ovelhas do seu pai, vinha um leão e um urso e tomava a ovelha do rebanho, e eu saí após ele e os feri, livrei da boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão à barba e os feri e os matei. Davi matou o leão e o urso. Mas como é que você prova isso? Ele deve ter abrido a sua roupa e mostrado as marcas das unhas do leão e do urso, porque ninguém sai de guerra sem uma marca. É verdade ou não é? Se você saiu de uma grande batalha, de uma grande guerra, você tem marca dessa guerra. Você tem marca, né? E Saul olha para o gigante e corre. Agora Davi, veio uma diferença aqui da reação de Saul e todo Israel para a reação do pequeno Davi. Enquanto o povo e o rei viam uma grande ameaça, Davi viu uma grande
oportunidade. A oportunidade para enfrentar esse gigante. Saul tinha medo. Mas veja o que Saul faz. Versículo 38 do capítulo 17, ele diz assim: Saul vestiu Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze. Qual que era o vestido de Saul? Era um vestido de guerra. E um capacete de bronze o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo que estava sobre ele, a roupa do rei, a roupa de guerra do rei. Então, Saul tinha medo. E se aquela armadura que Saul colocou em Davi fosse solução para aquele desafio, porque Saul não foi para a guerra? E se ele confiava naquela armadura, porque ele não vestiu e foi confiante que aquela armadura podia livrá-lo da mão de Golias? E ele colocou aquela mesma vestidura que ele tinha em Davi. Então a armadura, gente, ela simboliza a força do braço. Muitas vezes nós confiamos na nossa faculdade, confiamos no nome da nossa família, confiamos em um jeitinho que a gente sempre deu e dessa vez eu vou dar esse jeitinho, vai dar certo. Confiamos na astúcia, às vezes, que aprendemos com pessoas. Mas aqui, a armadura simboliza a força do braço e das estratégias humanas. Você já experimentou trocar essa estratégia tua por oração? Por meditação da palavra? Por vida de submissão total a Deus? Por vida de fé? Já experimentou colocar a sua experiência diante de Deus e dizer: Deus, de mim, de ela não me vale nada, eu preciso me valer do Senhor? Pela fé. Irmão, na quinta-feira, eu não consigo me lembrar agora a frase, mas eu lembro que uma das coisas que atrapalha essa bênção na nossa vida, uma das coisas que atrapalha a oportunidade na nossa vida, uma delas é preguiça, indisposição, indisciplina. Se nós pensamos ser um exército, como somos indisciplinados? Se somos um exército, quem é um exército de Deus aqui? Por que somos indisciplinados? Esses dias eu peguei a relação de alimento vou falar de um soldado do exército. Até o peso da comida se tem. A quantidade da massa, a quantidade do mel, a quantidade do carboidrato, a quantidade do vegetal. A receita de um soldado, como se alimenta, para ele se manter forte. Veja, está frio. Mas se você desafiar a milícia militar, esse frio não é nada para uma milícia militar. Eles enfrentam esse frio, não tem problema. O corpo de bombeiros, o SEAT, são pessoas que estão disciplinadas. E quando eu olho para o exército de Israel correndo de um homem que pisava forte sobre a terra, e todos se escondem atrás dos barrancos, das árvores, dos montes, porque vinha uma grande ameaça contra eles. Mas de repente um menino sai do meio de todo mundo e diz: opa, o que está acontecendo aqui? Espera aí, menino, isso aqui não é para você. Ele diz: é sim, porque eu já lutei por uma ovelha. Da boca do leão, eu abri a boca do leão pela barba dele, arranquei o queixo dele e tirei a ovelha de dentro da sua boca.
do urso, eu arranquei das suas presas. E eu tenho a marca da guerra. Eu tenho a marca da batalha na minha vida. A Bíblia mostra que Saul tinha medo. E ainda queria transferir para Davi tudo que ele sentia, vestindo-o com a mesma roupa. Eu não tenho medo da situação em que estamos vivendo. Eu não temo o mal que está assolando o mundo. Eu não temo que as igrejas vão perder esta batalha. Eu não acredito que estão falando que as igrejas nunca mais serão a mesma. Eu duvido disso. As igrejas sempre prevaleceram e elas sempre ganharam a batalha, porque o dono da obra criou a igreja com perfeição. E eu quero que você medite agora e diga no teu coração: a igreja é perfeita. Bata no peito mesmo e diga: eu enfrentei até hoje todas as ameaças que vieram contra a igreja de Jesus Cristo, e jamais deixarei de servir ao meu Senhor com entusiasmo, porque as roupas de pessoas que estão voltando atrás, de guerreiros que estão desistindo da guerra, de homens que estão deixando da batalha, não me servem. Eu não consigo andar com a roupa dos que deixaram o caminho. A roupa que eu tenho é a roupa do próprio testemunho de vida, como disse Davi. E a própria natureza trabalha ao meu favor. Porque quando Davi olha ao chão, ele vê o que precisava: 5 pedrinhas. E ele pega as 5 pedrinhas e traz para perto dele. Não vista a armadura da carne. Não seja um crente carnal. Seja espiritual. Seja um homem dotado pelo Espírito Santo. Não vista a arma que não serve de nada, só para te engessar. Você vai andar aí sempre para baixo, nunca confiando que esse Deus pode mudar a tua história. Ele pode mudar a história da tua família, a história da sua vida. Cuidado com aquilo ou com aquela roupa que quer investir você. Roupas de fracassos, de medos, de rancores, de ódios. O Salmo número 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Poxa, no meu mundo pastoral, gente, onde eu ando, eu encontro cada homem sem fé. Fala mal da denominação, fala mal da igreja, critica isso, critica aquilo. Mas Jesus, Ele, certamente, Ele está dizendo: não ande segundo o conselho deles. Tem gente querendo vender estilo de vida para você. Gente, os mimimi, os memes, essas coisinhas aí. Tem gente que acha: eu tenho que pintar o cabelo de branco para dar certo, de amarelo, de azul, não tem que nada, meu irmão. Você tem que dobrar os teus joelhos, você tem que buscar sim atualização de palavras, não tem dúvida disso. Só para você ter ideia, como a gente muda muito. O Código Penal brasileiro é de 1940, e está até hoje trabalhando. Nós temos que mudar tudo, inventar isso, inventar aquilo. Não tem que inventar nada.
Nós temos que pregar a palavra. Nós temos que viver a vida de oração e a vida de compromisso com Deus. Nós não podemos parar com isso. Então, Golias, ele se levanta em nossas vidas para nós sermos exaltados. Esses problemas aí que estão tendo, coronavírus, isso, aquilo, tal, irmão contra irmão, pai contra filho, isso contra aquilo, e não sei quem contra não sei quem, isso aí é tudo para exaltar o nome do Senhor na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não vamos desistir não, nós não vamos correr, a batalha é nossa. Quando falamos nossa é porque a vitória é nossa, amém, gente? Então, eles se levantam para nós sermos exaltados. Para você vencer, você deve ir à luta, revestindo-se de toda a autoridade de Deus, e não com a armadura do desviado. Saul já era desviado nessa época, Saul já havia profanado, Saul já tinha acabado já queria eliminar com a oferenda do sacerdócio, porque ele dizia que ele sabia fazer e que ele podia fazer, e Deus separa as coisas nos seus mínimos detalhes, porque não podemos pular etapas da nossa vida, nós temos que viver as etapas da nossa vida, e essas etapas são para crescimento da nossa vida. Então, para você vencer, você deve ir à luta revestido da autoridade. Outra coisa, ele disse: e Davi cingiu a espada sobre os vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois eu nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de si. Aqui é muito interessante. Ele troca aquela armadura de Saul, que era desviado, que havia profanado o templo, que havia matado o sacerdote, que tinha feito um monte de arruaça. O que Davi faz? Tira a roupa de Saul, porque você tem direito de errar. Você tem direito de fazer alguma coisa, falar alguma besteirinha, errar alguma situação. Tem ou não tem, gente? Quem tem o direito de errar aqui? Você não tem o direito de errar. Não é, então. Se você tem, você pode errar. Errar é um acidente. E ninguém anda se acidentando todo dia. Eu mesmo bati o carro 2 vezes em 40 anos. Não quero mais bater também. Está vendo? É um acidente. Então, gente, olha aqui. Ele tira aquela roupa e Davi tirou sobre si, tomou o seu cajado de pastor, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs numa alforje que trazia no seu surrão ali, né? E lançou mão da sua funda e foi se achegando ao filisteu. Imagine só, tirou uma espada de guerra de Saul, jogou para lá, tirou a couraça revestida de tipo uma lã de aço, tirou as perdineiras, tirou as botas, tirou tudo aquilo e vai e pega 5 pedrinhas, gente. E essas 5 pedrinhas colocou ali na funda e vai indo, olhando firme para o seu inimigo, olhando firme. E a primeira arma de Davi que ele pegou foi um cajado. A Bíblia não fala que Davi usou o cajado. Então, por que Davi levou o cajado como arma de batalha? O cajado é uma arma, é um objeto de apacentar do pastor. Mas ele foi, e a Bíblia cita que primeiro, antes de tudo, antes de pegar a pedra, ele pegou o cajado. E o Salmo 23 diz assim: a tua vara e o teu cajado me consola. Está vendo? Quer consolo? Vai para a palavra. Quer consolo? Vai para o joelho. Ali o meu companheiro de oração da madrugada está ali. Toda madrugada nós estamos orando juntos.
Está aqui a minha companheira de madrugada. Não estou pedindo que você faça isso. Isso aqui é uma batalha nossa. É um tempo que Deus pediu de mim e de alguns. Agora, o cajado na mão de Davi era um símbolo de autoridade de Deus. Você parou para pensar que você tem autoridade contra esses demônios que estão aí fora? Contra essa situação que está aí fora? Que você tem autoridade? Foi o que Davi disse também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Jeová Samá está comigo. Quem tem Jesus aqui? Está com medo do quê? Do que você está com medo? Se você tem um cajado, que é a palavra de Deus que te consola, quem tem a palavra de Deus? Você tem autoridade, isso é autoridade. De você ir contra qualquer situação e dizer, eu vou contra você. Ou Satanás, capeta do inferno, seja quem for o nome. O cajado na mão de um crente é o símbolo da autoridade. Você tem um Deus, e esse Deus traz descanso para a sua vida. Descanso. Ele leva o cajado para a batalha, pois ele sabia que aquele cajado era o símbolo da palavra de Deus para a sua vida. A autoridade de Deus. Quantos têm lançado o cajado no chão? Não confessam a palavra de Deus nos momentos difíceis. Como que vai vencer? Que você fala que o mal é maior do que a situação de bênção na tua vida. Agora, se você falar que o teu Deus é maior do que esse problema, a coisa muda. Um dia, o tempo das igrejas lotadas, lembra disso? Eu olhei e disse, nossa, pastora Mari, acho que foi, nós conversando, como a igreja estava vazia. Ela disse, não olhei para trás, porque o pastor está aqui, e vocês estão ligados. Eu não olhei para trás, eu entendi bem, que eu não precisava olhar para trás, que era para frente, porque é para frente que nós devemos ir, porque o nosso Deus não fica para trás, Ele nunca chega atrasado, Ele não muda o nome, Ele não muda a situação, Ele não muda a atmosfera de nada que Ele tem, porque Ele pode usar a mesma situação, como usou 5 pedrinhas, para pôr na mão de Davi, a solução. Oh, gente, não vá para os desafios contra Golias, sem saber que o cajado de Deus está na sua mão. Quem tem o cajado, levante a mão. Aleluia, aleluia. Nós vamos vencer, gente. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse lugar. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui, através dessa igreja, o que vai acontecer. Ah, pastor, isso é predestinação, está vendo lá na frente? Não, isso é fé. É fé. É o caminho da fé. Então, os grandes desafios históricos da Bíblia foram resolvidos com um cajado na mão. Quem pode me citar um? Moisés chega na frente de Faraó com o cajado na mão. Quem lembra disso? E ele bate. E ele pede para que o povo de Deus fosse liberto da escravidão do Egito. Chegaram os encantadores, os mágicos, os feiticeiros, os endiabrados de Faraó e fizeram cobras nascerem ali naquele lugar. Mas o cajado de Moisés se transforma em uma cobra e engole as cobras da feitiçaria, do urucubaca, do inferno, e faz o povo de Deus ser glorificado naquele lugar. Outra situação do cajado, quando o mar vermelho estava na frente, e tinha um faraó com um exército, o maior exército daquela época, do mundo antigo, estava atrás
dos pastores, dos homens, agricultores, lavradores de Israel. E eles olham para trás e dizem: Faraó está atrás, o mar vermelho está à frente, mulheres, crianças, criações e velhos estão conosco. Mas Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que você tem na sua mão? Ele disse: Senhor, um cajado. Ele disse: fere a água. E a água se abriu e o povo passou, porque a solução está no nome de Deus e na autoridade do Senhor para nós vencermos a batalha. Não tem como vencer se não tem essa autoridade. Não tem. Sinto muito dizer, quem está deixando o cajado, está inventando modinha, isso e aquilo. Para. Volte para a palavra. Volte para o seu Deus. Volte para os princípios. Jamais vai sair da vida de um homem o poder da oração e o compromisso da observação das leis do Senhor, que até o Josué, o grande capitão do exército israelita, que conquistou a terra de Canaã e colocou o povo morar dentro de Israel ou de Canaã, ele dizia: pega essa palavra, medita nela dia e noite, e cuide de observar tudo que você tem lido aqui e aprendido. Então, se o seu cajado é a sua primeira arma, não acredite que o conselho que não provém da palavra de Deus possam dar vitórias nos desafios que você vive. Quem entendeu isso? Diga amém. Não tem como. A primeira arma é o cajado, e acredite. Acredite que o conselho que não provém da palavra de Deus possa te dar vitória. Não acredite, jamais. 5 pedrinhas do ribeiro, essas pedrinhas simbolizam os dons e as habilidades do Espírito Santo. Eu tenho aqui 5 pedrinhas. Quem tem as 5 pedrinhas na mão aí? Vamos lá no português, né? Não sei como é que é lá no hebraico, nisso, naquilo, mas para nós deu certo. Primeira letra, J. A segunda é E, a segunda é S, a quarta é U e a quinta repete o S. Dá o nome de Jesus. Yeshua. Quem acredita nesse nome? Você vence os desafios com os dons do Espírito Santo colocados dentro de você. Você tem habilidade. Eu vi aqui o pessoal do louvor, habilidade. Eles tocam, cantam. Eles levam a gente a ficar feliz aí embaixo. É ou não é? Daí vem o pastor com habilidade. Só aquilo lá. É por isso que o pessoal gosta de louvor, né, gente? Mas é preciso, né, gente? Voltar ao caminho. Voltar aos princípios. Então os dons estão sobre você. As pedras alisadas do cheixo, da água, simbolizam o trabalhador sendo alisado pela água do Espírito que está sobre a igreja. Não tem outro canal, não invente outro. A igreja é o caminho de Deus para os céus. A igreja é o plano perfeito de Deus para a terra. A igreja é o local de reunião dos santos, a Assembleia dos Santos, quer dizer, reunião de santos, pessoas se reuniram em um só sentido, em um só pensamento, adorar o nome do nosso Deus. Quem crê no nosso Deus está aqui, diga amém. Então Saul errou por não perceber que Golias, olha aqui, Saul errou por não perceber que Golias era a rota da sua promoção. Está vendo? Esse problema que você tem aí é a rota da sua promoção. As pessoas vão dizer: olha, essa é uma vencedora. Esse é um vencedor. Esse venceu. Esse enfrentou. Ele foi contra os problemas.
O câncer chegou na casa dele e ele disse: não, vai embora, porque aqui não tem não, eu vou vencer em nome de Jesus. Chegou a miséria, bateu lá. Quem bate? A miséria nunca fala que é ela, né? Ela diz: sou eu. Eu quem? Diga assim: não, eu não quero. Eu sou fiel na casa de Deus. O meu Deus, segundo a riqueza e glória, suprirá todas as minhas necessidades. Ele não disse uma, mas ele disse todas. O que é a necessidade? Moradia, alimento, vestuário, segurança, transporte, estudos, saúde. Olha aí, gente. Você quer enumerar o que você tem da parte de Deus? Se você não desviar a rota, enfrente esse problema. Diga para ele: eu estou aqui e você está aí. Parece grande. Quem sabe o que quer dizer Golias? Despojador. O que é despojar? Tirar. Você vai deixar? De forma alguma. Então Saul, ele errou quando ele desistiu de Golias. Ele não percebeu que Golias era a oportunidade de solidificar o reino, porque ele havia perdido já o reino. Mas se ele vai e protege o povo de Deus, o exército de Deus, ele vence a batalha, os filisteus fugiriam, ele seria aclamado como rei, o homem que livrou Israel. Mas veja só, quando Davi passou agora a trabalhar no reino, tinha um cântico que as mulheres cantavam. Enquanto Saul matou 1000, Davi a 10 milhares. A 10 milhares. Amém? Enquanto Saul matou 1000, Davi a 10 milhares. Então quem que era mais feliz? A chegada de Saul ou a chegada de Davi? Sabe por quê? Davi voltava com o exército que ele saiu completo. Então não tinha viúva chorando, não tinha rimo de família, não tinha filho, mãe que tinha perdido filho. Davi voltava com o exército e as mulheres cantavam e adoravam ao Deus de Davi, porque o Senhor era com Davi. Quem quer esse Deus contigo? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Eu quero. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Então Golias, quando fugiu de Golias, ele abdicou de tudo isso. Então Deus enviou Davi e este ganhou a legitimidade. Quem é legítimo de Deus aqui? Você está no nome de Jesus? Então você é legítimo. Legítimo de Deus, porque você está no nome de Jesus. Amém? Então Davi, assim só um pensamento. Davi não foi para o trono primeiro, Davi não foi para o púlpito primeiro, Davi foi para a guerra. Amém?